Olá, tudo bem? O maravilhoso na Odisseia. A Odisseia, tal como a Ilíada, conta com a presença dos deuses. E de modo especial, o maravilhoso, a intervenção dos deuses, também os acontecimentos que mostram heróis lutando contra monstros, é gratuito na Odisseia e na Ilíada. E assim, quando Ulisses começa a contar para o Alcínoo, rei dos Feácios, a sua viagem, as peripécias pelas quais ele passou, nós vemos essa presença constante do maravilhoso. Por exemplo, o gigantesco dos Ciclopes, os encantamentos de Circe, os odres de Éolo, o monstro de Sila, a bebida do esquecimento de Areta. Tudo é magia, feitiçaria, maravilhoso. Atena intervém sem cessar, de uma maneira extraordinária, para ajudar seus protegidos, Telêmaco e Ulisses. Aliás, desde a telemaquia, que é essa história de Telêmaco, o seu crescimento e amadurecimento, em proveito de Telêmaco, sucedem-se as intervenções da divindade. Atena torna-se mentor, para se transformar em Telêmaco e voltar a ser mentor. Essas manifestações chegam a provocar o espanto dos que acreditavam Telêmaco bem longe. Desde que Ulisses atinge a ilha dos Feácios, a deusa se utiliza dessas metamorfoses em proveito dele. Aparece-lhe como uma donzela, fala-o penetrar na cidade de Alcínoo e chegar até os degraus do trono sem ser notado. Já não havia mudado os traços de Ulisses após o banho? Esses milagres são contínuos. Velho em casa de Eumeu, Ulisses diante de Telêmaco e Penélope volta a ser o belo herói que fora outrora. E a primeira noite dos esposos reunidos será tão longa como a de Zeus e Alquimena. Estamos em pleno encantamento, num maravilhoso completamente exterior. Se pode ver no encantamento das narrativas de Ulisses uma intenção psicológica em que as provas acentuam a rara virtude do herói, todas as demais intervenções divinas podem parecer como tendo por única finalidade criar um conto fantástico, em que o autor se serve desse meio fácil para orientar a ação e desenvolvê-la. O poeta, por conseguinte, utiliza um processo totalmente diverso nos dois poemas. Aquilo que na Ilíada só era acidental, o que concorria para uma impressão particular e momentânea, tornou-se um meio habitual, vestígio, talvez, da religião pré-aqueia, com a magia, o culto do sol. Isso é constante na Odisseia. É possível notar uma influência das tradições de que o poeta se utilizou das narrativas de marinheiros fenícios, cretenses ou, de maneira geral, egeus, que percorreram o Mediterrâneo e podemos supô-lo os mares do norte, durante pelo menos um milênio. Tudo isso aparecem como resquícios nessas narrativas maravilhosas contadas por Homero aqui na Odisseia. É como se ele bebesse de tudo aquilo que chegava dos fenícios, navegadores, também daqueles que iam para os mares do norte, ali do mar Egeu, nas ilhas, e tudo isso que ele escutava, todas essas histórias, os encantamentos de deuses, lutas contra gigantes, isso aparece na Odisseia. Todas as narrativas de marinheiros estão cheias de fatos extraordinários, frutos do desconhecido, viagens longínquas em que se encontram 1000 monstros, 1000 perigos. A viagem de Jasão contém numerosos atos que reencontramos neste poema. Falar nisso, ontem chegou o meu livro de Apolônio de Rhodes, Os Argonautas, ou Argonáuticas, essa viagem de Jasão, né, em busca do velo de ouro. Então, muitas histórias dali aparecem transformadas também aqui na Odisseia. A Odisseia Cretense, que é uma outra obra existente também, certamente deveria fornecer elementos da mesma natureza, o encontro com o maravilhoso, com o fantástico. Mas tudo isso resulta essencialmente de que a Odisseia, ela nasceu de uma tradição evidentemente popular e que não introduz neste mundo épico um maravilhoso, e que introduz nesse mundo épico um maravilhoso, um encantamento
que certamente despertava a atenção de tantos que ouviam essas histórias. E Homero quis resgatar isso para nós, trazer também essas histórias maravilhosas do mundo egeu para que também saboreemos. Assim, a diferença de assunto e principalmente de tradição entre Ilíada e Odisseia aqui é constante, maravilhoso, basta para explicar totalmente a diversidade e a presença do maravilhoso neste poema. Note-se, porém, que tanto a concepção dos deuses como a moral da Odisseia também apresentam diferenças profundas em relação à teologia e em relação à moral da Ilíada. Aqui a presença dos deuses é constante, embora o homem esteja fadado ao destino, os deuses lutam como Atena e Zeus para que Telêmaco e Ulisses seja bem-aventurado nesta viagem. Quero ler um trecho aqui do canto 9, em que Ulisses está narrando a sua história. Ele fala dos Cíconos, dos Lotófagos e do Ciclope. O episódio do Ciclope Polifemo, que é um dos mais conhecidos, e mostra essas histórias que os marinheiros certamente contavam, e Homero resgata e coloca isso na história de Ulisses. Ele passou por uma aventura muito grande, debatendo, lutando contra este Polifemo. Então, a partir do verso 149. Mas, uma vez aí chegados, uma ilha, as velas sem mais amainamos das naves todas, e a praia sonora do mar nos passamos, onde a dormir aguardamos que a aurora divina surgisse. Então o texto começa ele chegando nesta ilha, e cansados, amainaram aí as velas, abaixaram as velas do barco, foram dormir, esperando a aurora. Quer dizer, já o ambiente aí de mistério. Logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina, a percorrer a ilha toda pusemo-nos cheios de espanto. Ninfas, as filhas de Zeus poderoso, tocaram montes às cabras, que a nossa campanha pudessem servir de repasto. Então eles veem, né, os companheiros com Ulisses, veem bastante cabras e percebem nisso um agrado das ninfas, que mandaram aquelas cabras para eles alimentarem ali nesta ilha. Rapidamente das naves tiramos as lanças compridas e arcos recurvos, e tendo disposto em 3 grupos os sócios, logo atiramos. Um deus concedeu-nos caçada abundante. Então Ulisses, olha a questão dos deuses, né? Foi um deus que nos deu essa caçada abundante, abatermos essas cabras para nos alimentarmos. 12 navios ao todo seguiam-me. A cada um tocaram 9 das cabras montesas. A mim, porém, 10 foram dadas. Dessa maneira, portanto, e até o sol no ocidente deitar-se, nos detivemos sentados, comendo e bebendo à vontade. Então, tudo está tranquilo por enquanto. Primeiro dia está tudo normal, chegamos nessa ilha, comemos as cabras ali, nos alimentamos e o sol se pôs, estamos todos refestelados. O vinho tinto, de fato, ainda não se acabara nas naves, mas provisão ainda havia, pois muito nas ânforas tinham todos guardado, ao tocarmos os muros sagrados dos Cíconos. Então eles tinham passado por essa ilha dos Cíconos e ganharam bastante vinho, ou roubaram, não me lembro, então eles estão ali bebendo e comendo, né? Perto dali observamos a terra dos homens ciclopes. Começa a entrar o mistério, né? E percebemos suas vozes, bem como os balidos das cabras. Logo que o sol se acolheu e o crepúsculo baixou sobre a terra, fomos-nos todos deitar pela praia, onde as ondas se quebram. Então eles estão ali, mas começaram a ouvir outras cabras e a terra dos ciclopes, naquela ilha, né? Logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina, segundo dia, faço reunir a assembleia, e aos presentes arengo desta arte. Então ele vai falar, vamos discutir. Vós, companheiros queridos de viagem, ficai aqui todos, que eu no navio em que vim, juntamente com meus companheiros, vou ver se obtenho notícias da gente que mora ali perto. Se porventura selvagens violentos que leis desconheçam,
se de outras terras e amigos e afeitos ao culto dos deuses. Quero ver quem é esse povo. Estou escutando barulho de cabras, vozes desses homens. Quero ver quem são eles. Isso lhes disse e subi para Anau, tendo aos sócios mandado que se embarcassem também e as amarras de trás desprendessem. Sobem por isso os demais para bordo e se sentam nos bancos, todos em ordem, batendo com os remos nas ondas grisalhas. Bonito, né? Em pouco tempo chegamos à terra que estava bem próxima, onde no extremo uma gruta avistamos do mar muito perto. Então são pequenas ilhotas ali, formando esse arquipélago, mas todas pertencentes aí aos ciclopes. Ampla e elevada, sombreada por muitos loureiros. Então eles veem uma gruta, uma ilha bem sombreada. Inúmeras cabras e ovelhas balavam, em torno das quais se elevava muro, composto todo ele de pedras fincadas no solo. Então, esses ciclopes são fortes, né? Eles que fizeram esse muro. E altos pinheiros e grossos carvalhos de copas altivas. Era essa a casa de um monstro gigante, que ali solitário, só dos rebanhos cuidava, afastado de todos os outros, sem com nenhum conviver, ignorando os preceitos divinos. Então ele observa esse monstro que não convivia com os outros, ficava ali sozinho e afastado dos preceitos dos deuses. Engano de Ulisses. Ele era querido de Poseidon. Ele era um monstro espantoso deveras, que aspecto não tinha de homem que vive de pão, mas de um pico coberto de selvas, de alta montanha que longe das mais se destaca isolada. Então esse monstro, ele ficava ali solitário. Isso pode ter sido, diz o Robert Albreton, histórias que Homero tenha ouvido de outros marinheiros, de navegantes que inventavam, né? Olha, nós tínhamos uma terra onde moravam monstros. Então tudo isso Homero traz aqui no texto, é muito legal ler a partir desta ótica, né? Um repositório aqui de lendas antigas, lendas aqueias, lendas do mar Egeu, da Ásia Ocidental, lendas também do Mar do Norte ou dos fenícios, tudo isso vai aparecer. Voltando, então Ulisses está ali observando esse monstro que está isolado. Ele continua, né, Ulisses? Dei nesse passo instruções aos queridos consórcios de viagem para que ali me esperassem, guardando o navio veloce. E tendo 12 escolhido dos mais corajosos, nos fomos, odre levando comigo de vinho de gosto agradável, de cor escura que Maro me dera, o nascido de Evanto, e sacerdote de Apolo dos muros de Ismaro, padroeiro, pelo motivo de o haver acatado e poupado, bem como a esposa e filhos. Então ele começa a contar, né? Eu ganhei esse vinho deste homem que eu ajudei, que eu poupei. Então assim, é próprio que alguém que está contando uma história, né? Então eu levei um vinho bom que eu ganhei de alguém. Morava num bosque sombreado por árvores, de Febo Apolo. Magníficos brindes então me deu ele, ainda estou contando a história. De ouro talentos me deu, 7 ao todo muito bem trabalhados, uma cratera de prata maciça, bem como 12 ânforas de alças ornadas e cheias de vinho gostoso e sem mescla. Então assim, ele gosta de digressão, né, Ulisses? Era bebida divina, ninguém tinha disso notícia, lá no palácio, entre todos os servos e servas da casa. Com exceção de uma só despenseira, ele próprio e a consorte. Ele vai começar a contar nessa história. Quando queriam beber desse vinho melífluo e vermelho, era a medida deitar uma taça bem cheia do mesmo em 20 de água. Do vaso evolava-se aroma inefável, coisa divina. Custava qualquer não poder saboreá-lo. Odre bem grande aprontei desse vinho e um surrão com vitualhas. Ele volta para a história, né? Pois me dizia uma voz no imo peito valente que iria ver-me defronte de um homem dotado de força excessiva, bronco, selvagem, ignaro das leis e do senso do justo. Então, depois que ele conta essa história do vinho, como que eles obtinham esse vinho, que nem todo mundo bebia desse vinho gostoso, ele levou, então, um odre bem grande desse vinho, porque no peito dele uma voz dizia que ele ia se deparar com um homem terrível, com um monstro. Em pouco tempo chegamos à gruta, mas não o encontramos dentro. Levara a passear pelo prado suas pingues ovelhas. Dentro da gruta, tomados de espanto, admirávamos tudo. Os secadouros de queijo se achavam repletos.
Então eles observam o que tem dentro da gruta, né? Cabritos e anhos no estábulo apertavam-se, todos muito bem segredados. Os que nasceram primeiro, os de idade mediana, e por último os recém-nados. Das muitas vasilhas o soro escorria, tarros não só, mas gamelas bem feitas, nas quais ordenhara. Meus companheiros então me pediram voltássemos logo com uma boa porção desses queijos. Vamos roubar os queijos embora daqui, né? Depois cuidaríamos, sem perder tempo, de as naves velozes levar alguns anhos e cabritinhos, e as ondas salgadas cursarem em seguida. Vamos roubar os queijos desse homem. Mas não me quis convencer, e bem mais vantajoso me fora, pois desejava encontrá-lo e provar o hospital gasalhado. Mas para os sócios sua vista veria tornar-se funesta. Então Ulisses fala, vamos ficar aqui. Mas para os companheiros essa visita seria funesta, né? Lume acendemos e aos deuses oferta de queijo fizemos, do qual comemos depois, além deles comerem deram para os deuses. Dentro do antro a esperá-lo ficamos. De apacentar o rebanho voltou, carregando nos ombros de lenha um feixe grandíssimo, para a feitura da ceia, o qual lançou para dentro da gruta com bulha tão grande que apavorados recuamos para o ângulo extremo da mesma. Estavam dentro da gruta, o homem chega e lança um feixe imenso lá dentro, um feixe de lenha, né, para que ele fosse cozinhar a sua comida, né? Para o interior da caverna espaçosa, compele o rebanho que pretendia ordenhar, mas deixando do lado de fora todos os machos, carneiros e bodes num pátio cercado. Então você vai observando a cena. Descomunal pedra agarra e levanta, deitando-a na entrada. Para de porta servir, que do solo incapazes seriam de mover 22 carros sólidos de 4 rodas. Agora estão perdidos, né? Trancados na caverna com o monstro. Tal era o peso da pedra, que a entrada ele pôs da caverna. Tem uma exclamação aqui, né? Ulisses, ele está contando para as pessoas ali na praia, vamos imaginar isso, né? Um marinheiro contando para o outro, nós ficamos presos na caverna com o monstro, e agora? Logo depois se assentou, porque ovelhas e cabras mungisse, como de praxe, deixando cada uma com um filho de mama. Faz que depois a metade do cândido leite talhasse, e o recolheu, comprimindo-o num cesto os tecidos com vime. Então está apartando os bezerros, as cabras ali, né? E está também fazendo queijo, trabalhando. A outra metade em vasilha guardou, porque sempre pudesse dele beber, e mais tarde servisse também como ceia. Tendo concluído todo esse trabalho, acendeu logo o lume, vendo que ali nos achávamos, disse-nos presto o seguinte: ó estrangeiro, quem sois? Ó estrangeiros, quem sois? De onde vindes por úmidas vias? É por algum interesse ou à toa cruzais o mar vasto, como piratas que vagam sem rumo, com risco da vida enquanto vão conduzindo a desgraça a pessoas estranhas? Você está fazendo o que aqui na minha caverna, né? Disse. A essas vozes partiu-se-nos o coração no imo peito, ante o ribombo da voz e ante ainda a figura do monstro. Mas apesar disso tudo, lhe disse em resposta o seguinte: olha, Ulisses, somos aqueus que da terra dos Troas nos vemos jogados, por toda sorte de ventos, no abismo infinito das ondas. Na rota estamos da pátria, mas outros caminhos sulcando vimos aqui. Foi talvez o desígnio de Zeus poderoso. É nosso orgulho contarmos-nos entre os do Atrida Agamenone, de cuja glória sem par toda a terra se encontra impregnada. Tal foi a grande cidade por ele destruída, bem como povos sem conta. Ora viemos à tua presença e te abraço, súplice os joelhos, pedindo que dons hospedais nos concedas, ou qualquer coisa, tal como é costume aos estranhos fazer-se. Aos deuses todos respeita, meu caro, pois somos pedintes. O próprio Zeus é quem vinga e protege os mendigos e estranhos. Zeus protetor que acompanha em seus passos os nobres pedintes. Isso lhe disse. Então, quer dizer, Ulisses começa a engambelar ali o monstro, né? Estamos em Troia, somos parceiros do grande Agamenone que destruiu a cidade. Viemos parar aqui, mas Zeus pede que você seja hospitaleiro com os estrangeiros. Ele logo me torna com ânimo duro. És bem simplório, estrangeiro, ou de longes paragens chegado,
para exortares-me assim a que os deuses acate e os evite. Nós, os ciclopes, não temos receio de Zeus poderoso, nem dos mais deuses beatos, pois somos mais fortes que todos. Pelo respeito de Zeus, tão somente não te pouparia, nem a teu sócio, se a tanto meu peito não fosse inclinado. Ora, me conta onde se acha ancorada a tua nave bem feita, para que o saibas se perto ou num ponto distante da terra. Bem compreendi qual o seu plano, pois muito sabido me julgo por tal motivo. Com frase engenhosa lhe disse em resposta: foi por possível que a terra sacode destruída a muito rápida nave em que eu vinha, de encontro aos rochedos da terra em que habitas num promontório atirado, que foi pelos ventos marinhos. Eu e os meus sócios fugir conseguimos da morte precípite. Tá mentindo, Ulisses, né? Disse-lhe. O monstro nenhuma palavra me deu em resposta. Mas, levantando-se, as mãos estendeu para meus companheiros, segurando 2 deles ao solo, quais 2 cachorrinhos, os atirou. Derramaram-se os miolos na terra, molhando-a. Ceia com eles prepara depois de cortar-lhes os membros, e os devorou como leão montanhês sem deixar coisa alguma, músculos, vísceras e ossos providos de gordo tutano. Que horror, né? Então imagina contando essas mentiras. Ela sempre imaginando um marinheiro contando isso para o outro. Nós, prorrompendo em soluços, a Zeus elevamos os braços. Diante daquele espetáculo, o desânimo a todos invade. Quando o ciclope acabou de entupir a monstruosa barriga, com carne humana e por cima bebeu leite níveo sem mescla, dentro da côncava gruta deitou-se no meio das reses. Nesse momento ocorreu-me no peito magnânima ideia de aproximar-me do monstro e sacar do meu gládio cortante, para enterrar-lhe no peito onde o fígado se achava encoberto, logo que o houvesse apalpado. Não é muito legal? É muito gostoso isso aqui. Mas outras razões me tolheram. Morte haveríamos todos ali pavorosa, de certo, pois da alta entrada da gruta jamais remover poderíamos por nossas mãos desse bloco maciço que o monstro pusera. Lembrando que a gruta está fechada com uma pedra que mais de carroças, ele fala aí de mais de 20 carroças com bois não conseguiria puxar. Entre suspiros, portanto, aguardamos a aurora divina. Terceiro dia, né? Vai esperar. Logo que a aurora de dedos de rosa surgiu uma tutina. Como é que ele sabe, né? Se ele está preso lá dentro da gruta. Deixa pra lá. Lume acendeu na caverna e ordenhou todo o pingue rebanho, como de praxe, deixando cada um com o filho de mama. Então o monstro ordenha, tira o leite das cabras, né? E deixa ali os bezerros mamando. Tendo assim, pois, com presteza concluído todo esse trabalho, 2 novamente apanhou e o repasto aprestou com seus corpos. Comeu 2 café da manhã. Tendo almoçado, afastou facilmente o penhasco da porta e para fora tocou todo o pingue rebanho. Após isso, torna a repô-lo no mesmo lugar, qual a tampa na aljava. Trancou de novo os caras lá dentro da gruta. Com assobios levou para os montes o goro do rebanho e o monstro de olhos redondo. Eu fiquei com meus planos sinistros de como ele vingar-me e obter glória, se Atena me ouvisse. Interessante, né? Então, aqui Ulisses conta, né, que esse gigante tinha comido bastante e foi embora. E eles pensando como fugir dali. Como escapar desse ciclope. Vou deixar em suspense aqui para vocês lerem. Tá no canto 9, essa aventura de Ulisses com os companheiros dentro da gruta do ciclope Polifemo. É uma delícia esses textos, essas histórias contadas. É como se a gente estivesse ouvindo novamente Ulisses contar para nós todo o maravilhoso que acompanha a Odisseia. Um abraço, até mais.